O governo americano está correndo atrás do tempo para elevar o teto de dívida antes que acabe o seu caixa, porque se isso não ocorrer, o Tesouro não vai conseguir pagar suas contas e nem repagar a dívida pública americana, o que significaria o primeiro calote da história dos Estados Unidos, claro, se nós desconsiderássemos o choque do Nixon em 71, quando eles cortaram o vínculo do dólar ao ouro. Mas ainda assim, seria um evento traumático e, nas palavras da Janet Yellen, se os Estados Unidos entram em default, isso traria consequências catastróficas para a economia global e para os mercados financeiros. Mas, paradoxalmente, se o teto de dívida for elevado e os Estados Unidos conseguirem emitir mais dívida, isso também pode trazer repercussões negativas e até turbulência para o mercado financeiro. Então é importante entender o que está acontecendo, quais são as últimas atualizações da negociação do governo para elevar ou não o teto de dívida e como pode impactar então os mercados. Fica até o final do vídeo porque vale a pena. E começando então pela parte dos bastidores, da articulação política, realmente o que estamos vendo agora é a proximidade de um acordo. Aqui o McCarthy prevendo que teremos um acordo do teto de dívida na Câmara possivelmente na próxima semana. Isso é possível, até porque as estimativas estão dizendo que o Tesouro Americano pode ficar sem caixa já no dia 1º de junho. As estimativas variam, mas isso é bem possível porque há dois problemas. O primeiro, o óbvio, o teto de dívida já foi alcançado, 31,4 trilhões de dólares, então o Tesouro não pode mais se endividar. Mas acontece que o seu caixa único, que é o dinheiro que o Tesouro tem depositado junto ao Fed, o Banco Central Americano, esse dinheiro também está acabando. E se há despesas e o imposto é insuficiente para cobrir a despesa, por isso há um déficit fiscal, e ele é incapaz de emitir nova dívida por uma lei que impede que isso aconteça, o caixa vai acabar. E nesse momento, o caixa dos Estados Unidos, aqui o Treasury General Account, que funciona exatamente da mesma maneira que a conta única do Tesouro Nacional no Brasil. Ele está próximo aqui de chegar em menos de 100 bilhões, já chegou até na semana retrasada, ou melhor, no mês de abril. Então, se não for em junho ou agosto, o caixa realmente está muito próximo de acabar. E agora estamos nesse momento de forte negociação, porque os republicanos estão exigindo cortes de gastos para que eles aprovem uma elevação do teto ou até uma suspensão. Isso já aconteceu no passado, até para mostrar o gráfico aqui anterior. Em alguns momentos, a dívida emitida até ultrapassou o limite estatutário do teto de dívida, que é a linha preta, porque muitas vezes, em vez de se elevar o teto de dívida, eles acabam estabelecendo uma suspensão temporária do teto e que logo depois é preciso retomar as negociações. Mas nesse momento estão nas negociações para elevar novamente o teto de dívida. Mas é curioso como a política funciona, porque recentemente teve uma entrevista do Donald Trump, ex-presidente americano, para a rede de TV americana CNN, e estava falando justamente sobre isso e como, na visão dele, os Estados Unidos precisam sim realizar um ajuste fiscal, e precisa, já vou trazer alguns gráficos atualizando esse ponto, mas a entrevistadora foi bem, assim, provocativa e colocou ele contra a parede justamente na questão da negociação política para a elevação do teto de gasto, de dívida. Mas deixa eu colocar aqui essa fala dele, é bem curtinha e eu vou traduzindo à medida que ele vai falando. Então, vamos lá. So just to be clear, Mr. President, you think the U.S. should default if the White House does not agree to the spending cuts Republicans are demanding? You might as well do it now because you're... Ela pergunta, então, só para deixar claro, senhor presidente, você está achando que é preciso que realmente que os Estados Unidos entrem em default se não conseguirem um acordo, porque é preciso passar esses cortes de gastos? Aí ele vai responder. Do it later because we have to save this country. Our country is dying. Our country is being destroyed by stupid people, by very... Ele diz, sim, a gente precisa fazer, então, é melhor que entre em default agora, que demos o calote, porque se a gente não cortar a despesa agora, a gente vai ter que cortar daqui a alguns anos. Então, é melhor que a gente faça logo agora do que depois. Porque o país está sendo levado por pessoas estúpidas, pessoas muito estúpidas. Stupid people. You once said that using the debt ceiling as a negotiating wedge just could not happen.
Aí ela pergunta, mas você uma vez disse que usar o teto de dívida como uma tática de negociação não poderia ser aceito, que era realmente inaceitável. Você disse isso quando era presidente. You said that when you were in the That's Oval when I was Office. president. E ele falou, sim, exatamente, eu falei isso quando eu era presidente. So why is it different now that you're out of office? Because now I'm not president. Aí ela pergunta, bom, mas por que agora é diferente que você saiu da administração dele? Justamente porque eu não sou mais presidente. Então, esse é o jeito Trump de lidar, mas ele é muito franco nesse sentido, porque, claro, quando você é o presidente, você usa como você acaba sendo colocado contra a parede, porque isso é colocado como uma tática de negociação. Mas ele tem razão que o corte fiscal, um ajuste, ele é absolutamente necessário, porque quando a gente analisa as contas americanas, e eu vou colocar primeiro aqui a dívida PIB, dívida PIB americana que já passou durante a pandemia de 120% do PIB, agora continua ainda em 120% do PIB, sendo que esse não é um país que está em guerra, e esse patamar de dívida PIB é algo que aconteceu só durante a Segunda Guerra Mundial. O déficit fiscal ainda está muito elevado, mesmo no pós-pandemia. Veja, o déficit americano em 2022 foi acima de 5%, déficit fiscal sobre o PIB. Aqui, em termos de valores absolutos, ainda está em mais de $1 trilhão de déficit. É muita coisa. E agora, com a elevação do juro, a despesa com o serviço da dívida do Tesouro Americano disparou para mais de 600, já está em quase $700 bilhões e vai seguir aumentando porque o nível de juros está muito mais elevado. Então, claro que esse é um problema e os Estados Unidos precisam fazer, sim, um ajuste fiscal o quanto antes. Nisso, o Trump tem razão e qualquer um que faça uma análise das contas públicas americanas inevitavelmente chega a essa mesma visão. Aqui mais uma visão do superávit, o déficit americano, em abril de 23 chegou a bater quase $2 trilhões, então o déficit realmente é muito elevado. Um gráfico aqui com receitas e a receita tributária e os desembolsos, que é a linha vermelha, assim, supera e muito a receita tributária. E aí que entra a parte que eu não vou me estender muito, mas que ilustra o quão preocupante é a situação fiscal americana, porque quando se considera não apenas a dívida emitida, esses 31,4 trilhões de dólares, mas também o que temos de dívida não reconhecida, que não foi financiada ainda, ou melhor, dívida que é reconhecida porque foram promessas de gastos, por exemplo, com Medicare, Medicaid e Seguridade Social, mas são dívidas do tipo não financiadas ainda, porque elas não foram financiadas, não foi emitido dívida para financiar esse compromisso futuro. Mas quando se considera essas chamadas unfunded liabilities, o passivo não financiado, as estimativas chegam a até mais de 200 trilhões de dólares, 55, 87, enfim, é um número estratosférico, mas que ilustra o ponto de que a situação fiscal americana, sim, ela é dramática e precisa logo ser tratada, e não adianta só ficar elevando o teto de dívida, porque em algum momento a conta pode chegar. Mas por que isso é potencialmente perigoso para a economia global e para o mercado financeiro? A não elevação do teto de dívida e o eventual calote da dívida americana. Porque o dólar não apenas é a moeda do planeta, é a unidade de conta e é o padrão monetário do mundo inteiro, mas a dívida pública americana é o principal ativo de todo o sistema financeiro mundial. Ele serve como colateral para diversas operações entre bancos, entre hedge funds, entre empresas, instituições financeiras, como reservas bancárias para bancos centrais. E o calote da dívida significa, potencialmente, ou deveria ser, que esses títulos passem a valer muito menos, uma fração do que vale, até mesmo por regulação. Muitos fundos de investimentos, fundos soberanos, não poderiam investir em dívida que entrou em default. Relembrando, até um vídeo que eu fiz recentemente sobre o grau de investimento do Brasil, existem as notas de crédito pelas agências de classificação de risco. Um título que entra em default, que deu calote, está na nota lá embaixo. É título menor classificado do que grau especulativo. É título em default. Então, um evento como esse pode desencadear vários outros eventos num efeito dominó, e até difícil de prever como isso repercute no sistema financeiro, porque são
realmente seria algo inédito e que ninguém está sequer preparado para isso. Por isso que a Janet Yellen vem falando que um calote seria um evento traumático e traria repercussões catastróficas para a economia global. E só para terminar esse ponto, possivelmente é a probabilidade que todo mundo está trabalhando, esse teto de dívida vai ser elevado mais uma vez e possivelmente mais uma vez daqui a alguns anos. Então, esse é o cenário base, sim, teremos uma elevação do teto de dívida. Agora, que me traz a parte final do vídeo, mesmo que o teto seja elevado e os Estados Unidos passem a emitir mais dívida, isso também pode repercutir negativamente no mercado. Porque neste momento nós temos a seguinte situação, e aqui é um pouco de coisas técnicas, mas é importante para entender, especialmente quem está no mercado financeiro. Quando os Estados Unidos emitem dívida, eles acabam drenando liquidez do sistema. Então, a emissão de dívida pelo Tesouro Americano significa drenagem de liquidez do sistema financeiro. E neste momento, nós temos o Fed, que está reduzindo liquidez porque ele está deixando rolar os ativos e vendendo ativos de volta para o mercado, por isso que o seu balanço está caindo, ele está diminuindo os seus ativos. E se o Tesouro passa a emitir mais dívida depois que a elevação do teto, ele precisa emitir no montante que as estimativas estão dizendo que pode variar de 500 a 1 trilhão de dólares nos próximos 6 a 12 meses, e isso significa drenar muita liquidez do sistema. Então, no momento que temos o Fed reduzindo o balanço, com as taxas de juros ainda elevadas e que devem permanecer por mais alguns meses nesses patamares, uma elevação da dívida americana significa mais emissão de dívida e, portanto, mais drenagem de liquidez e é um aperto adicional das condições financeiras. Então não se surpreendam se logo após a elevação do teto de dívida e o Tesouro Americano começar a emitir mais dívida, isso trazer problema de liquidez para o sistema financeiro e acabar impactando até o mercado acionário, mercado de bonds e títulos de renda fixa, porque emissão de dívida pelo Tesouro significa maior oferta desses títulos. Maior oferta, menor o seu valor, menor o seu preço no mercado, maior será o juro implícito desses títulos. Esse é o problema que é paradoxal, deve ocorrer elevação do teto de dívida e depois dessa elevação, possivelmente pode trazer alguma turbulência para o mercado financeiro por conta dos efeitos na liquidez. Espero que tenham gostado desse vídeo, vou colocar alguns recentes sobre o problema do teto de dívidas e também do grau de investimento do Brasil. Compartilhem se gostarem do conteúdo, também considerem se inscrever no canal, ativem o sininho e voltem no próximo. Valeu, obrigado!